Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como eu dizia, nesta manhã de Natal, nós queremos dirigir a nossa atenção a algumas figuras que aparecem no nosso presépio, aparecem nos evangelhos do Natal, da infância de Jesus, do início da vida de Jesus, e que podem nos ajudar a viver bem este período de Natal, mas também viver bem a nossa vida cotidiana. Estas figuras são os pastores, que aparecem geralmente em nossos presépios, levando sobre os ombros as suas ovelhas ou sendo acompanhado de suas ovelhas. E são os pastores que cuidavam dos seus rebanhos, os primeiros a receberem o anúncio do nascimento de Jesus. É isso que nós ouvíamos no relato do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 2, versículos de 8 a 20, que nós ouvimos na celebração de ontem à noite, a celebração da missa da noite do Natal. Hoje, nas celebrações durante o dia, o foco, a meditação, a reflexão do Evangelho é a partir do Evangelho de São João, o prólogo do Evangelho de São João. Mas na noite do Natal, nós ouvimos o relato de São Lucas do nascimento de Jesus e também daqueles que foram os primeiros a adorá-lo, a irem ao seu encontro. E por isso, exatamente, é que essas figuras são dignas de serem contempladas, de serem olhadas neste dia, porque eles foram os primeiros a irem ao encontro de Jesus. Eles foram os primeiros a adorar o Senhor. E não foi um acaso, não foi por qualquer motivo, por sorte, que aqueles pastores foram os primeiros a irem ao encontro de Jesus. Mas Deus foi ao encontro deles, através dos seus anjos, exatamente porque eram pessoas simples, eram pessoas humildes, e por isso Deus vai primeiramente ao encontro daqueles pastores. Talvez a gente lembre de algumas palavras de Jesus no Evangelho que vão dizer assim: eu te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste estas coisas, as grandezas da nossa redenção, aos pequeninos, aos simples. Como nós podemos perceber por essa frase de Jesus e também por toda a sua história, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, que Cristo ama a simplicidade. E a simplicidade, ela pode se manifestar com diversas características, de diversas formas. E é a partir disso que nós queremos desenvolver a nossa reflexão nessa manhã. A partir das características da simplicidade que se manifestam através dos pastores naquela noite de Natal. E a partir do Evangelho de São Lucas, nós podemos descobrir qual é a primeira dessas características. O Evangelho vai nos dizer assim, lá no capítulo 2. Havia aos arredores uns pastores que vigiavam
e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. O que este versículo bíblico quer nos sugerir? A palavra-chave é vigiar. Os pastores vigiavam, vai nos dizer o Evangelho. E nós sabemos que essa também é uma palavra muito cara a Jesus nos seus discursos, nos seus ensinamentos. Jesus vai dizer lá no capítulo 12 do mesmo Evangelho de São Lucas: felizes os servidores a quem o seu Senhor achar vigilantes. Vigiar nada mais é do que estar atento àquilo que se faz, àquilo que se deve fazer, ao dever, àquilo que Deus nos pede. Sem que a gente caia, assim como não caíram aqueles pastores, eles estavam atentos, eles estavam dispersos e por isso receberam o anúncio dos anjos, sem que a gente caia em descuidos, sem que a gente caia em cochilos. Resumidamente, a gente pode dizer que vigiar significa fazer bem as coisas. Vigiar significa fazer as coisas com carinho, com capricho, colocar naquilo que nós fazemos a nossa cabeça, mas também o nosso coração. Não só as nossas forças físicas, não só as nossas habilidades em fazer isso ou aquilo, mas colocar de fato a nossa razão, a nossa cabeça e o nosso coração. Por isso, vigiar é, antes de tudo, fazer algo com amor. É colocar amor naquilo que nós fazemos, naquelas atividades que Deus nos pede no nosso dia a dia e que nós podemos, depois de ter feito com amor, com dedicação, ao final do nosso dia, apresentar a Deus como oferenda agradável, porque fizemos com o devido amor. E a gente pode deduzir do Santo Evangelho que os pastores gostavam do seu trabalho, eles gostavam de fazer aquilo que eles estavam ali fazendo. Que eles faziam aquele trabalho com a devida dedicação, que eles faziam aquele trabalho com alegria, que provavelmente, como Jesus vai dizer em alguns evangelhos, provavelmente aqueles pastores eram conhecidos por sua voz, provavelmente eles conheciam cada uma daquelas ovelhas pelo nome, eles cuidavam, eles iam em busca daquelas ovelhas, possivelmente por trabalharem com amor, eles tinham todas aquelas características que Jesus apresenta dos bons pastores. E é deles que nós podemos aprender esta atitude da vigilância. Amar o nosso trabalho, por mais simples que ele seja, por mais insignificante que ele possa parecer a alguém, é preciso amar aquilo que nós fazemos. É preciso trabalhar, se dedicar como um filho de Deus bem disposto. E aqui eu recordo, e é bonito da gente ver, quantas pessoas, quantos jovens no nosso mundo hoje se dedicam ao trabalho e ao estudo. As nossas famílias nem sempre têm condições de que seus filhos se dediquem unicamente aos estudos, mas a maioria dos nossos jovens precisa estudar e trabalhar. E esses jovens, eles se dedicam a isso. Eles não se importam muitas vezes de dormir ali 4 ou 5 horas por dia para que deem conta dos seus estudos e também do seu trabalho. E eles estão felizes, eles estão gratos porque eles têm a oportunidade de estudar. Quantos
não têm essa oportunidade, quantos não têm essas condições, e estes que têm devem, portanto, ser gratos a Deus. São gratos a Deus porque sonham com o seu futuro, sonham com uma vida digna, sonham em dar boas condições aos seus futuros filhos, às suas futuras famílias, enfim. E assim como o coração desses jovens, desse grupo de pastores humildes que nós encontramos no presépio, foi a eles que o anjo do Senhor anunciou o nascimento de Jesus. E assim vai dizer a palavra do anjo: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em panos e posto numa manjedoura. A gente nunca deveria se cansar de refletir essas palavras. São palavras que definem o significado, definem o sentido do Natal. Deus vem pequenino ao mundo. Vem pequenino ao mundo e se entrega para a nossa salvação. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele não vem ao nosso mundo em grandeza, em majestade, em esplendor, mas ele inicia a sua vida terrena de forma muito simples, de forma praticamente imperceptível. Somente aqueles que foram humildes de coração, como os pastores, foram capazes de perceber ali a presença do Salvador. E dessa capacidade dos pastores, nós podemos ver uma segunda característica da simplicidade, que é a capacidade de se admirar. Por exemplo, nós ouvimos no Evangelho que os pastores foram capazes de se admirar. Depois de receberem o anúncio do Natal, o Evangelho de São Lucas vai nos dizer que esses pastores foram correndo, foram apressadamente até o lugar onde estava o menino, José e a sua mãe. E assim diz o relato do Evangelho: vamos até Belém e vejamos o que lá se realizou e que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E certamente aqueles pastores, ao verem as condições de simplicidade em que nasceu o Salvador, vamos lembrar que o Evangelho nos relata que eles não tinham lugar de hospedaria e, consequentemente, devia lhes faltar outras coisas. E não tenhamos dúvidas que aqueles pastores, ao verem o Senhor, ao adorarem o Senhor, ofereceram a Jesus aquilo que eles deviam ter de melhor. Vamos imaginar certamente que os pastores ofereceram a Jesus um pão, um leite, algum alimento que eles tinham ali, e voltaram daquele lugar glorificando a Deus, louvando a Deus, porque tinham visto e ouvido tudo aquilo que estava diante dos seus olhos, dos seus ouvidos. Os pastores ficaram encantados com o menino. Certamente, outros que não fossem esses pastores, com humildade, com simplicidade de coração, teriam se decepcionado
ao chegar no lugar, esperando ver Deus que se faz homem e encontrar Jesus ali na simplicidade, nascido num presépio, abandonado, na pobreza, isso chocaria e decepcionaria muitos de nós. Mas essa pobreza, essa humildade de Jesus é perfeitamente compreendida, é perfeitamente entendida por eles. Porque quando nós temos um coração simples, um coração humilde, nós somos capazes de perceber a grandeza de Deus, a manifestação de Deus, até mesmo nas pequenas coisas. E aqueles que são muitas vezes mais capacitados, mais entendidos, mais estudados, ignoram a presença de Deus nestas pequenas coisas, nestes pequenos fatos. Muitas dessas pessoas são egoístas. Egoístas no sentido que, ao estarem diante da grandeza de Deus, que se manifesta em pequenos detalhes, essas pessoas elas desconfiam, elas não acreditam, elas levam tudo na suposição de não ser verdade. Discutem aqueles detalhes, discutem, mas como isso é bobagem, como é que Deus vai se manifestar dessa forma? Que história mais sem pé nem cabeça, um Deus que se faz homem e que nasce na simplicidade de uma criança e que vai nascer lá no estábulo, no presépio, porque não tinha lugar na hospedaria. Que história mal contada, que história sem graça. Assim vão pensar os egoístas, assim vão pensar os duros de coração, assim vão pensar os orgulhosos deste mundo. Porém, os simples, os humildes, eles vão perceber claramente a presença de Deus nos sinais e vão fazer como fizeram os pastores. Vão se apoiar uns aos outros. Eles foram em grupo. Vamos a Belém, vai dizer o texto. Então quer dizer, eles têm fé, eles ficam felizes por irem ao encontro de Jesus. Eles ficam felizes em poder ajudar aquele casal que tinha acabado de dar à luz a um menino naquelas condições e que ali não tinha ninguém além deles e dos animais que estavam naquele estábulo. Eles se aproximam com delicadeza, com simplicidade. E quantas vezes nós também não fazemos isso com algum parente nosso que está necessitado, com algum familiar, com algum amigo? A gente percebe um sinal de Deus, de que deve ir ao encontro dessas pessoas necessitadas, que deve estender a mão, que deve oferecer uma ajuda. Quem nunca recebeu ajuda que não esperava de alguém próximo, ou às vezes nem tão próximo, estava precisando tanto de alguma ajuda, de um socorro, e aí aparece aquela mão estendida que a gente muitas vezes nem espera. Essas mãos estendidas, essas mãos que aparecem de surpresa na nossa vida, são mãos de humildes de coração, de simples de coração, como eram aqueles pastores. Apesar de tudo isso que nós refletimos, dessas características dos pastores que são tão fundamentais, que são tão importantes para a nossa vida, ainda falta falarmos a respeito da grande mensagem do Natal. A mensagem que os pastores receberam dos anjos. Vai dizer o Evangelho: subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens de boa vontade. Alegria no céu
e paz na terra. Paz. Que falta nos faz essa palavra? A grande mensagem do Natal é exatamente a paz. E hoje parece que ela nos falta tanto. E a paz é um dom que Jesus trouxe ao mundo desde o seu nascimento. E depois, na sua ressurreição, ele vai dizer aos discípulos: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. E paz é um dom de Jesus, é um dom de Deus, que significa muito mais do que uma mera tranquilidade, do que uma falta de problemas. Às vezes a gente acha que a paz é exatamente a falta de dificuldades, a falta de problemas, a falta de turbulências nas nossas vidas. A gente acha que está em paz quando a nossa vida está assim. E eu diria que a paz de Cristo, ela não é a calma dos adormecidos, e nem o desligamento das pessoas, aquelas pessoas que vivem desligadas, parecem que vivem fora do mundo, fora da realidade. Isso não é paz, isso não é a tranquilidade que Cristo nos traz. A paz de Cristo, a paz que o Natal nos traz, é algo muito mais profundo, é algo muito mais intenso, é algo que nos faz viver em harmonia com Deus, em harmonia com os nossos irmãos. E nós podemos encontrar essa paz de Deus a partir de 3 passos simples e significativos na nossa vida. A primeira coisa é colocar o amor acima de qualquer satisfação, acima de qualquer prazer. O prazer, ele é sinônimo do egoísmo. E o egoísmo, ele mata, elimina, ele seca o amor. É um veneno tão forte quanto o orgulho que nós trazemos no nosso coração. Outra forma de nós encontrarmos essa paz de Deus, essa simplicidade, é colocar a verdade acima de qualquer gosto pessoal, acima de qualquer vontade. Como é difícil hoje essa luta que nós travamos contra as nossas vontades, que nem sempre são as vontades de Deus. Isso vai exigir de nós sempre uma sinceridade, sempre uma humildade, porque nem sempre a vontade de Deus na nossa vida é aquilo que nós queremos fazer, é aquilo que nós queremos seguir. E por fim, ligado a estes 2 passos, nós vamos encontrar a verdadeira paz em nossas vidas quando nós colocarmos Deus acima de nós mesmos e também acima de tudo aquilo que nos afasta dele. Quando nós colocarmos os outros acima de nós mesmos. Quando nós dermos a devida importância aos outros, aos nossos irmãos, que são presença de Deus na nossa vida. Jesus não se cansava de dizer que quem quiser guardar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, a encontrará. Então essa nossa capacidade de renunciarmos a nós mesmos para o bem do outro, para a felicidade do outro, para a alegria do outro. Que nós possamos, portanto, a exemplo dos pastores, seguir este exemplo e assim nos tornarmos pessoas simples, pessoas humildes, capazes de identificar o Senhor em nossas vidas. Que o Senhor não passe despercebido,
Que o Senhor não nasça em nossas vidas e não encontre lugar em nosso coração, porque ele estava fechado. Amém.